Olá, começa agora mais um Palestra em Casa. Hoje vamos falar sobre a perda de entes queridos. Mas antes, vamos fazer uma reflexão. Por que estamos vivos? Vamos ouvir as sábias palavras do Dr. Adão Nonato sobre o assunto. Quando se fala perda de entes queridos, nós nos lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem, um item que diz exatamente isso. Perda de entes queridos, mortes prematuras e perda de entes queridos. Não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de uma forma muito mais ampla, porque quando o Evangelho fala da perda de entes queridos, está sempre falando daquela pessoa que nós amamos e que está do nosso lado, ou a outra pessoa que está encarnada, está no corpo físico e ela parte. Nós vamos ampliar um pouco isto, porque não é só isto que significa a perda dos entes queridos. Na realidade, nós teríamos que levar em consideração, em primeiro lugar, o seguinte: por que nós estamos aqui neste planeta? Por que estamos vivos? Nós estamos vivos porque nós estamos perseguindo um objetivo. Estamos atrás de realizarmos uma meta. E a meta é ser feliz. E em que consiste a felicidade? Quando nós falamos ser feliz, nós nos lembramos que Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. O que é ter vida em abundância? A vida em abundância de que o Cristo fala. A mesma vida que ele tinha. Que quando as pessoas falam no sacrifício do Cristo, nós ficamos a pensar, né? Que sacrifício é esse? Se ele estava no júbilo máximo de estar se entregando em benefício da humanidade. Ah? Pai, em tuas mãos entrego o meu ser, entrego o meu espírito, está consumado. Parece sofrimento, mas é uma alegria imensa para um ser divino que se entrega em benefício. Vou dar trabalho para o pessoal da edição depois, né? Essa minha garganta está me dando problema há alguns dias. Quando se entrega em benefício de alguém a quem ama. E a quem ele ama? Ele ama a todos nós. De que forma? Indistintamente. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O bom pastor deixa o rebanho inteiro e vai atrás da ovelha desgarrada. É assim que é o amor de Deus para conosco. O amor dos seus mensageiros para conosco, do Cristo para conosco, dos Espíritos superiores para conosco. E é este amor que nós temos que desenvolver. O Cristo dizia: façam força para fazer amigos, ainda que seja com os frutos da ignomínia, ou senão com os frutos da iniquidade, dependendo da tradução bíblica. Então, ignomínia, iniquidade, seria desonestidade, ainda que seja com os frutos da desonestidade. E ele conta a parábola do administrador infiel, ou seja, daquele administrador desonesto, e que depois faz amigos com os frutos da iniquidade. Porque esse administrador desonesto mete a mão nas coisas do patrão, até que alguém venha dizer para ele: olha, o patrão está vindo aí com uma equipe de auditores e vai pedir contas. E ele começa: e agora? O que vai acontecer comigo? Eu já sou velho, não posso trabalhar, não posso mendigar, já sei o que eu vou fazer. Sai pelas redondezas perguntando: quanto é que você deve para o meu patrão? Eu devo tanto. Eu vou te perdoar tanto e você só paga tanto. Quanto é que você deve para o meu patrão? Eu devo tanto, mas não posso pagar porque o telhado está quebrado e as crianças estão resfriadas, está chovendo. Toma aqui mais que é para você consertar o telhado. E começa a fazer coisas maravilhosas nas redondezas, né? Aí alguém chega para mim: por que você está procedendo desse jeito? Ele diz: para que quando vier o meu Senhor, se eu for despedido, eu tenho alguém que me receba em sua casa. E Jesus diz: esse que era um nécio, obrou com sabedoria. E vocês? Façam força para fazer amigos, ainda que seja com os frutos da iniquidade. Aí as pessoas me contestam dizendo: mas doutor Adão, ele estava fazendo isso como aquele ditado que diz que nós estamos fazendo cortesia com o chapéu alheio. Ele não estava fazendo isso com o dinheiro do patrão ainda. E eu digo sempre: era isso que o patrão queria que ele fizesse desde o começo. O que é o dinheiro do patrão que você tem? É o seu corpo, as pessoas à sua volta, todos os talentos que você tem. Vocês vão me ver emocionado várias vezes, né? Porque essa gravação, esse vídeo, ele vai ter uma característica diferente. Normalmente, nós, quando falamos em doutrina espírita, passamos algo intelectual. Eu vou falar muita coisa para vocês, eminentemente intelectual. Vocês vão ver quanta coisa nós vamos conversar aqui. Mas
no momento em que eu estou falando isso, mobilizado por um sentimento interior, que é o sentimento que nós estamos analisando aqui, perda de um ente querido. Então, voltando ao que dizíamos, nós fomos criados para a felicidade. Que felicidade? A felicidade de servir. Quando você serve, você fica feliz, porque você realiza aquilo para o que você foi criado. Lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, da Bíblia, está escrito que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então é a criação do princípio inteligente. É a nossa criação como espíritos. A segunda criação, isso que os nossos irmãos evangélicos às vezes não levam em consideração, se pega uma Bíblia, um resumo, aparece uma criação só. E eu sempre falo das duas, e às vezes, mas que duas criações? Quer dizer, tem a primeira, que é a imagem e semelhança de Deus. Depois tem a segunda, que está no segundo capítulo da Gênesis. E Deus criou o homem do pó da terra, e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Porque eles dizem, reencarnação não existe, porque está escrito, ao homem só é dado viver uma vez, depois do que vem o juízo. Está lá em Hebreus. Então, se é dado viver só uma vez, não pode viver mais de uma vez. Mas o homem que vive só uma vez é o da segunda criação. O homem que foi feito do pó da terra. O da primeira criação, a imagem e semelhança de Deus, esse nunca morre. Esse também vive só uma vez, mas nunca morre. Depois do que, para ele não tem essa história de morrer. Ele vive muitas vidas. Então, nessa primeira criação, diz lá, imagem e semelhança de Deus. Imagem de Deus, vocês são seres divinos, nós somos seres divinos. É isso que fez com que Jesus pudesse dizer, ainda um dia desse um amigo me perguntava, se eu tenho que caminhar para essa perfeição, ser um espírito crístico um dia, como é que eu vou entrar nessa? Como é que eu posso acreditar que isso é possível? Ele diz, você se lembra, ponha Jesus na sua frente com o dedo no seu nariz dizendo, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Ah, mas será que eu posso? E ele diz assim, isto que eu faço, vós o fareis, e ainda mais. Como pode fazer ainda mais do que ele? Só com a evolução. E como você fizer mais do que ele faz agora, ele estará fazendo muito mais em outras dimensões. Porque ele também vai estar em evolução, que é intermina, é constante, é infindável. Nós estamos sempre nos aproximando de Deus. E, dizia eu, é necessário que você, para ser feliz, sirva. Por quê? A imagem e semelhança de Deus, a divindade. A segunda semelhança, cuida da criatura, cuida da criação dele. Então, como é que Deus cuida da criação dele? Ele cuida da criação dele através de cada um de nós. Eu costumo dizer, brincando, que Deus é como se fosse um aleijado onipotente. Alguém vê as pernas de Deus? As mãos de Deus? Ninguém vê. Mas eu estou vendo. Tem uma mão de Deus no queixo ali, tem outra no colo, tem uma porção de mãos. Eu estou vendo uma porção de pernas de Deus. Percebe? É assim que Deus age, através das suas criaturas para com as suas criaturas. Olha, e se a felicidade é servir, e se você, quando serve, você fica feliz, com uma felicidade muito diferente da felicidade derivada do uso de drogas. Se você usa droga, você fica feliz, mas essa felicidade é transitória. E quando ela passa, causa um problema muito grande. E o que é pior, vai te viciando e até te destruir. A felicidade que fazer a vontade de Deus te proporciona é uma felicidade que ela pode aumentar, quanto mais aumenta, não tem efeitos colaterais e só te faz ficar melhor. E como é que você pode ter mais felicidade? Servindo mais. E como é que você pode servir mais se você é um só, formando equipe? É aí onde entra o que Jesus disse, faça amigos. E não há melhor nem maior amigo do que aquele amigo que dá a vida por outro amigo. Que vive, dar a vida não é morrer, é viver para. Então, quando as pessoas falam isso, mas como é que é isso? Viver para o outro, dar a vida por outro? Ou se não ter prazer no sacrifício pelo outro? Ter prazer em sofrer pelo outro? Eu sempre digo, aqui no Ocidente, nós temos uma carência.
No Oriente não existe isso. Quando se fala em Deus, é Deus, Pai e Mãe. Aqui no Ocidente, algumas tradições religiosas já estão falando Deus, Pai e Mãe. O pessoal da Summit Lighthouse, da Fraternidade dos Mestres Ascensionados, da Grande Fraternidade Branca, da Fraternidade dos 12 Raios, todos eles falam, né, a divina presença Deus, Pai e Mãe em mim. Né? É Deus, Pai e Mãe em mim. Ainda um dia desse eu estava examinando um livro que fala do Pai Nosso em aramaico. Começa falando Deus, Pai e Mãe. É Deus, Pai e Mãe. Então, nós temos uma dificuldade de ver, porque aqui tudo no Ocidente meio machista, como começou, né? Então Deus é Deus. E também é machista, porque o Velho Testamento é machista. Né? É o Senhor Deus dos exércitos. É o Deus de temor. Você tem que ter temor a Deus. Aí no Novo vem Jesus e inaugura a fase de Deus de amor. Você precisa amar a Deus. Viram como todas as nossas ações aqui na Terra são importantes? O nosso objetivo é ser feliz. E isso só depende de cada um de nós. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Palestra em Casa está de volta. Continue assistindo a palestra com o Dr. Adão Nonato. Ele vai falar um pouquinho sobre Deus e qual a finalidade da nossa existência. Confira. E nós agora vivemos uma época em que sabemos que Deus de temor é o do pai da criancinha. Deus de amor é o pai do adolescente. E o Deus de saber é do adulto que diz, eu amo o meu pai, tenho respeito e sei por quê. Né? Que o Espiritismo vem e diz, olha, Moisés dizia para não fazer isto, é o que você fala para as crianças. Jesus diz, não faça isso e faça isto, é o que você fala para o adolescente. O Espiritismo vem e diz, não faça isto por causa disto. E dá os porquês. Muito bem. Então nós temos que caminhar para a felicidade, né? E essa felicidade consiste em servir. Você serve mais se faz amigos. Amigo é aquele que dá vida por outro amigo, ou seja, que vive para e que é capaz de sofrer por. Como isto? Deus é assim? Então, impõe isso a seus espíritos, isso é o sofrimento? Ainda ontem ou antes de ontem, um ouvinte me telefonou me desafiando, né? Que queria ir falar comigo, porque eu falei que alguns pastores que conversam comigo, depois eles saem de perto. Ele desafiando para ir no programa para discutir Bíblia comigo. Em 2 tempos ele estava também caindo fora, porque ele estava dizendo, o senhor está mudando de assunto quando eu disse, ele falou essa questão que Deus faz sofrer. Eu falei, que história é essa que isso Deus faz sofrer? Que ele perguntando, que absurdo é esse? Deus faz sofrer porque Ele quer que você se aproxime dEle. Porque está lá escrito, né? Deus faz sofrer aqueles a quem ama e disciplina quem toma como filho. Também isso está no Evangelho. Mas como Deus faz sofrer aqueles a quem ama? E nós sofremos, eu falei, a gente pode sofrer por amor. Mas que absurdo isso. Aí eu perguntei para ele, o seu filho já teve febre? Você é casado? Sim. Já teve febre? Já. Deu antibiótico? Deu injeção? Sim. Você causou um sofrimento no seu filho, por quê? Né? Para que ele ficasse bem. Tá? E quantas vezes as mães, eu já vi isso várias vezes, na beira de um berço de um filho, dizendo assim, Senhor, por misericórdia, faça com que a febre dele passe para mim. Né? Isso é dar a vida, é viver para o outro. Isso que é o sacrifício. O sacrifício é ação sagrada. Sacro ofício, ação sagrada. Então, nós temos que nos preparar para vivermos esse tipo de amor. Para quê? Para fazermos amigos. Para quê? Para termos uma equipe cada vez maior. Para quê? Para servir cada vez mais. Por quê? Porque eu sou louco para ser feliz. Né? E quanto mais serve, mais feliz você é. E olha só que interessante. Quanto mais você serve, mais feliz você é. Parábola dos talentos. O Senhor distribui talentos. 10 para um, 5 para outro e 1 para o outro. O que recebeu 10, multiplica e na hora da tomada de contas ele diz assim, prestem atenção para vocês verem que as parábolas, elas têm sempre um sentido que vai se abrindo. O que recebeu 10 vem e diz assim, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Ele recebeu 10, lucrou 10 e entregou os 10 que ele recebeu e os 10 que lucrou. Ele ficou com alguma coisa? Ficou com nada, né? Aí ele ouve, servo bom
e fiel, é um elogio. Aí vem a promoção. A promoção que, via de regra, ninguém quer aqui na matéria, viu? Todos vocês são promovidos que estão rejeitando a promoção. Todos nós. Tá? Servo bom e fiel. Foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. A gente até fica pensando assim, né? Que esse cara fala assim, pequena, senhor? Mas eu é que sei o quanto eu passei para ganhar esses outros 10 aí. Pois é, mas você mostrou que é capaz, agora eu vou te dar a administração de mais coisa ainda. Tá? Você, ao invés de 10 agora, você vai receber 15 e 20. É que eu digo, a vida é academia, e quando você levanta uma barra de 10 quilos, tá bom, eu não preciso aumentar, porque senão o seu músculo não desenvolve mais. Deixa eu pôr mais 2 quilos de cada lado. Então os 10 viram 14. E aí vem a outra coisa. Depois da promoção vem a festa. Foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a intendência das grandes. E depois vem, entra no gozo do teu Senhor, seja feliz. Perceberam? Seja feliz. Você fez a coisa certa, vai ser feliz. Agora, vem o outro lado da história, aquele que enterrou o talento. Você recebe e usa mal. Recebe o talento corpo, usa mal. O talento inteligência, usa mal. Olhos, boca, nariz, capacidade de andar, todas as suas capacidades, você usa mal. Usar mal é, na Bíblia, dito como parecer ter. Aquilo que Deus te dá e você usa mal, você parece ter. Né? Porque você não tem, você não assume. Então, aquilo que parece ter lhe será tirado. Vejam como é que vai caminhar a parábola dos talentos. Né? E aí, esse que enterrou, o que o Senhor diz para ele? Ele é um medroso. Somos nós no início da nossa evolução. Aí eu fiquei com medo, sabia que você era severo, tal, fui e enterrei. Está aqui enferrujadinho, mas está inteiro o seu talento. Servo mau e infiel. Olha só, maldade e infidelidade, né? Ao invés de elogio, recebe uma reprimenda. Se você sabia de tudo isso, você devia ter entregue o meu talento aos banqueiros, para que quando eu viesse, eu recebesse pelo menos os juros do meu capital. É a outra coisa da primeira criação, o macho e fêmea. Macho, você faz. Fêmea, você se submete. Nós não estamos aqui para fazermos a nossa vontade, mas para fazer sempre a vontade de outrem, que em última instância é Deus. E aqui no plano material, nós temos que ter a capacidade de termos essa submissão. Não passar o farol vermelho, não desobedecer o guarda de trânsito, não desobedecer o delegado, acatar a ordem do juiz de direito, acatar a lei, porque, como dizia Paulo, todas as leis, né, todas as autoridades são delegadas de Deus e compete-nos obedecer. Ora, quando eu era militar, eu aprendi que o militar tem que obedecer. Se você acha que deve desobedecer, sai da corporação e vai fazer uma revolução. Toma o poder e aí você volta e aí você vai impor as suas... Mas enquanto você está dentro da corporação, você tem que obedecer. Mais ou menos é isso que tem lá a história do Lúcifer, do Satanás e tal, né, que esse protestante não, porque ele perguntei, você é evangélico? Já fui. É católico? Não. É espírita? Não. Está querendo só brigar comigo, né? Só para brigar. Então, né, você tem que fazer isso. Você não quer obedecer? Sai fora. E você depois vai se impor a sua autoridade se você puder. É isso que simboliza o que as trevas querem fazer conosco. Não obedece, ou seja, faz oposição à vontade de Deus. A palavra Satanás quer dizer oposição. Não existe um Satanás. Né? Isso é só um mito. Muito bem. Então, nós fomos criados para sermos felizes. O que nós temos que fazer? Esse terceiro recebedor de talentos, ele entrega o talento e diz, você sabe que eu era desse jeito, você devia ter entregue o meu talento aos banqueiros. Ou seja, se você não é capaz de, por si só, exercitar o masculino em você, ter a iniciativa de fazer o bem em obediência a Deus, ponha-se a serviço de alguém que possa te dirigir, para que você continue fazendo o bem. Então, use o feminino para se submeter a alguém que tem a capacidade de dirigir, mas não pare de fazer o bem, de servir. Aí, diz, né? Aí é que vem a coisa importante. Tirai dele é a ordem. Para o outro foi dito assim,
vou te dar a intendência das grandes, entra no gozo do teu Senhor. É festa. Para este, tirai dele o talento. Ele já tinha entregue, vocês perceberam? Eis aqui o seu talento, enferrujadinho. Mas tirai dele o talento. Quando ele entregou, ele não tinha mais nada. Vocês perceberam? Mas tirai dele o talento, é o parecer ter. A quem tem, mais se lhe dará. Nós vamos falar muito aqui da lei de Deus, né? A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Ter é você fazer frutificar. A quem não tem, até o que parece ter lhe será tirado. Parecer ter é ter e usar errado ou não usar. Enterrar. Tirai dele o talento. E aí é que vem a outra coisa. E dê àquele que tem 10. Mas o que tem 10 tinha devolvido tudo? O que recebeu 10? Como é que ele tinha 10? Vocês perceberam a jogadinha que está por trás da parábola? Dê àquele que tem 10. Como tem? Eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Ficou sem nada e tem 10. Porque quando você devolve para Deus o talento que Ele te deu multiplicado, aquilo que você multiplicou, que você entrega a Deus, fica em você. É isso que é o enriquecer, é o crescer, né? E é essa a finalidade da existência. Você vai ser feliz à medida que você vai multiplicando os seus talentos. Deus é amor. Ele nunca foi um Deus para temermos. Os obstáculos e sofrimentos são para nos aproximarmos dele e conhecermos a verdadeira felicidade. Vamos fazer uma pausa, mas já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta. Você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então ligue para 0800 12 18 38 e colabore conosco, junte-se a nós na divulgação da doutrina espírita. O que será que acontece assim que morremos? Será que lembramos da nossa vida aqui na Terra? Tire essas e outras dúvidas na continuação da palestra do Dr. Adão Nonato. Quando cada um de nós morremos, na hora da morte, acontece que você fica num estado como que de letargia. E aparece como que um telão na sua frente. E a sua vida começa a passar naquele telão. Da hora da morte até a hora do nascimento. De trás para frente. E o mais interessante, muitas dessas experiências de quase morte que estão sendo feitas, de EQM, está relatando isso. Muitas coisas que estão relatadas nos livros de esoterismo, de doutrinas espiritualistas antigos, estão aparecendo, a ciência está começando a comprovar. Então você registra tudo ali naquele telão. Só que você está registrando sem emoção. É só um registro. Como se estivesse fazendo backup da vida. É por isso que não se deve fazer carnaval quando alguém está morrendo, perto do defunto. Porque isso atrapalha a fixação, o registro. Depois que você termina o registro, isso demora algum tempo, por isso que diz, não se deve cremar antes de 72 horas, né, que é o tempo que leva o espírito para fazer aqui essa retrospecção, né, o registro. E depois, a gente sempre propõe, faça o possível para que se faça preces, não escândalo, na hora que alguém está fazendo essa retrospecção. Muito bem. Quando termina a retrospecção, você entra no plano espiritual. Entra no plano espiritual, começa a rodar para você como que uma pista, uma faixa daquilo que ficou registrado. E o que roda é exatamente o que você fez de errado. Tudo de negativo que você fez. E esta fase, dizem as escolas esoteristas, não, ou senão espiritualistas mais antigas, que é chamada região purgatorial. Daí a origem da palavra purgatório. Você vai purgar. Quando alguém está com um furúnculo e de repente diz assim, está purgando, significa o quê? Está vindo, vê a furo, né? Começa a sair aquele pus, está purgando. Nessa região você vai purgar. E ela é importantíssima, essa fase. O que significa? Quando você se lembra daquilo, o que faz você lembrar? O registro que você fez no seu perispírito. Né? Você fez esse registro no perispírito, quando você passa nessa região, então aquilo que você fez de negativo vem à sua mente. Você se lembra do dia em que você encontrou com o mendigo Adão Nonato, e ele falou, dá para o senhor me dar um trocado para eu comer um pão, eu estou com fome. E você pegou e falou, vai trabalhar, vagabundo, eu sou pai de marmanjo agora. Né?
e tratou com absoluta falta de caridade. Do lado de lá, você vai se lembrar disso, está registrado em você. Na hora que você faz isto, você faz uma aderência, você tira do mundo um quanto de energia e faz uma aderência ao seu perispírito, uma aderência de energia negativa. E do lado de lá, essa energia negativa faz você se lembrar. Na hora que você se lembra, acontece um fenômeno interessante. Você fica no lugar do Adão, do mendigo, e sofre o que o mendigo sofreu. Aquilo que fizerdes a cada um dos seus semelhantes é a você que você está fazendo. Entenderam como é que a lei é profunda? São vários níveis que você pode ir falando. Você sofre o que você fez o outro sofrer. Só que, do lado de lá, não tem corpo físico. O corpo físico é um amortecedor vibratório. Então você vai sofrer com uma intensidade muito grande o que você fez o Adão sofrer. Vai sofrer mais do que o Adão. É isso que significa. Né? O que fizerdes ao outro se fará a você. E você vai receber uma medida cheia e recalcada. Entenderam? Recalcada? Também o recalcado vai estar na coisa boa. Você recebe mais do que o que dá. Quanto negativo, quanto positivo. E aí, você vai fazer uma coisa importantíssima que a psicologia descobriu. Tudo que a ciência descobre é também ciência espiritual. A psicologia descobriu que um evento qualquer seguido de um sofrimento, ele tende a desaparecer. Entenderam? Ele tende a desaparecer. Lá você se lembra do que fez com o Adão, mas fica no lugar do Adão, sofre, tem um sofrimento. Então faz um propósito, eu não vou fazer mais isto. Eu não vou fazer mais isto. Então agora guardem isso e lembre-se do que está escrito quando Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte. Então tudo que a gente faz de negativo, na evolução vai desaparecer. Aí eu não vou fazer o que Deus quer, isso é o que você pensa. Né? Você faz de uma maneira ou de outra. Vai desaparecer. Então você faz o propósito, não faço mais isto. Até que chega um momento que não tem mais nada para você, você já metabolizou tudo que você fez de errado nessa região. Você já aprendeu o que não deve fazer. Até parece o Velho Testamento, né? Não faça isso. Aí, quando não tem mais nada em você, você não tem mais... A coisa importante é que quando você sofre, esse sofrimento age como se fosse um detergente. Ele neutraliza a energia negativa que está em você, no seu perispírito. Até que chega um momento, não tem mais o que sofrer. O André Luiz diz assim, quando não havia mais em mim o que sofrer, entenda a profundidade da frase, que está lá no nosso lar, quando não havia mais em mim o que sofrer, estava drenado, já tinha purgado tudo. Tá? Aí ele fica humilde, ele entra em sintonia com o espiritual superior. Fica humilde, que é o feminino. Ele abaixa a crista. Eu falo sempre que no umbral, no astral inferior, nessas regiões, é a região do macho besta. Tá? Lá só tem aqueles que têm nariz empinado, que não querem fazer a vontade de Deus. Muito bem. Quando não há mais o que sofrer, aí você perdeu densidade. Você fica mais leve e sobe. Aí você entra para outra região que eles chamam de primeiro céu. No primeiro céu você vai se lembrar do dia que você encontrou com o mendigo Adão Nonato. Ele pediu um pãozinho e você mandou fazer um cheeseburger para ele, viu? E ainda pagou o pingado. Ah? E aí, o que acontece? O Adão ficou tão contente, feliz da vida, que estava morrendo de fome e conseguiu superar a fome, graças a você, com uma gratidão muito grande. Ah, Pai, abençoe essa pessoa. Você vai experimentar toda a alegria do Adão, mas sem corpo físico, muito mais expandido. Entenderam? E também, a outra coisa que acontece é que do lado de lá, no plano espiritual, o tempo é como se fosse compactado. Aquilo que você leva 10 horas para viver aqui, do lado de lá você vive em 1 hora. Então o sofrimento é mais intensificado e a alegria, o prazer também é muito intensificado. A psicologia diz que um evento seguido de uma satisfação, que chama de reforço positivo, tende a aumentar. Aí você fala, que coisa gostosa, eu vou fazer mais. Da próxima vez não vou pagar um pingado, eu vou pagar uma pizza inteira para ele, viu? Aí você vai sempre ficando melhor, bonzinho, e vai se purificando. Até que chega um momento que você também não tem mais o que metabolizar. Aí você vai para uma outra dimensão que eles chamam de segundo céu, onde você vai estudar, você vai se preparar para uma próxima encarnação
onde você vai voltar para fazer o quê? Colocar em teste os propósitos tomados. Eu vou deixar de fazer o mal e vou fazer mais o bem. E aí você reencarna. Na hora de reencarnar, você vai indo para uma dimensão superior, uma espécie de hibernaçãozinha para descer. Nos livros espíritas, tudo isso, se você sabe, você lê os espíritas, você começa a identificar. No livro Memória de um Suicida, vocês têm umbral, ou se não, o purgatório, Vale dos Réprobos, ou Vale dos Suicidas. Primeiro céu, Hospital Maria de Nazaré. Segundo céu, região de estudos, a Universidade Maria de Nazaré. E depois volta aqui para a matéria. Também vocês vão verificando que o Espiritismo não infirma, não descaracteriza nada disso que as outras escolas ensinam. Então, você faz o propósito de voltar aqui e volta. Aí você se encontra com outro mendigo, Adão Nonato, na rua. E ele te pede um sanduíche, te pede um trocadinho. Você está com duas forças dentro de você. Uma que diz, não negue, porque senão você sofre. E a outra que diz, você sempre negou, que você vai fazer isso agora? E muitas vezes você não é capaz de colocar em prática o propósito que você fez. E você nega. Quando você nega, todos aqui já devem ter passado por isso. Depois, dá um caminhão de ouro para voltar atrás alguns minutos, porque a consciência já começa a acusar. Nossa, o que eu fiz? Não, e você olha, às vezes o mendigo já se foi. Aí você vai fazer alguma coisa, de alguma forma já serviu de alerta para você. Tem dentro de você um alerta, que a lei de Deus vai ficando cada vez mais viva. Vocês perceberam que a evolução é nós tornarmos a lei de Deus viva na nossa consciência e na nossa vida. Tudo que fazemos de errado aqui na Terra é visto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Palestra em Casa. Dr. Adão Nonato conta algumas histórias de pessoas que perderam seus parentes. Confira. Eu cheguei para a visita, tinha 4 pessoas na UTI. E depois, quando ela foi para o andar, depois eu fiquei sabendo, por que ela foi para o andar? No andar naquele andar onde ela foi, estavam internadas algumas pessoas, que eu acabei conversando com todos. Alguns vieram a falecer, e na hora de morrer, as pessoas estavam instruídas de como deviam proceder. Então teve, por exemplo, uma moça, que eu cheguei lá, ela estava doida no andar. E os enfermeiros segurando, porque haviam dito que o pai dela ia falecer. Que estava no quarto lá e que ele estava nas últimas. Então, eu pedi para que eles soltassem a moça, peguei na mão dela, conversei com ela, ela assim, transtornada. Expliquei o que era a passagem, que no plano espiritual ia haver uma festa com a volta dele, que nós não somos daqui. E expliquei tudo para ela, tudo aquilo que vocês conhecem, que nós sabemos que a doutrina espírita nos esclarece. E ela ficou calma. 2 dias depois eu cheguei lá, o pai estava desencarnando, e ela estava dando assistência a todos os familiares que estavam lá no andar. Olha, ele está bem, está vendo uma festa, está ela feliz da vida, e ela ajudando todos os familiares. Transformou-se. Naquele mesmo andar, os enfermeiros começaram a se mobilizar, e muitos enfermeiros, que são meus amigos e enfermeiras, iam ficar com Dona Maria Teresa. E, por causa das conversas, vai ser criada, aqui no meu escritório, já estou com os papéis, a Associação Espírita Irmã Sheila dos Profissionais de Enfermagem. Então, isso por quê? Por causa das preces que eram feitas por ela, quando chegavam, nos trabalhos espirituais que fazíamos, o que se detectava? Que chegava e dela é como se estivesse jorrando energias que eram usadas pelos médicos do plano espiritual, todos os mentores ao lado dela, cuidando dela, mas usando para ajudar os doentes do hospital. Até que ela saiu do Hospital Nossa Senhora da Penha e foi para o Santa Maggiore, no Paraíso. No Santa Maggiore continua acontecendo a mesma coisa. E nos trabalhos espirituais manifestavam-se entidades sofredoras que haviam morrido em hospitais. E eles, mas por que o irmão, como é que veio aqui e tal? Aquela senhora que está lá numa cama, e que ela fica andando pelo hospital e pegando as pessoas. Então, ela já estava trabalhando espiritualmente. E ela, naquele sofrimento dela, os 85 dias de UTI,
ela ficou como que exteriorizando aquele endoplasma e transformando em ectoplasma que ela não fez durante a vida. Então eu tenho para mim, viu, dona Maria Tereza, que a senhora não precisava daqueles 85 dias. E que talvez até ela pudesse estar viva aí. Mas o que acontece? O salário do pecado é a morte. O pecado o que é? É a inadimplência com a lei de Deus, ou senão a infringência da lei de Deus. Aí, a Maria Tereza, quando desencarnou, ela foi para o Hospital Beneficência Portuguesa, no velório da Beneficência Portuguesa. E lá no velório da Beneficência Portuguesa aconteceu uma coisa interessante. De manhã, quando chegou o corpo, né, que ela foi preparada, quando eu fui ver o caixão, eu falei, mas cadê a Maria Tereza? Não era a Maria Tereza que estava no caixão. Não era a Maria Tereza, a minha mulher de agora. Era a minha mulher do tempo da minha formatura na São Francisco, isso há mais de 30 anos, né? Aquele rosto que estava olhando para mim assim, numa foto do baile de formatura. Né? Jovem, estava jovem no caixão. E aí um amigo nosso que é clarividente, que ele tem uma virtude interessante, né, de que chegar no velório e conversar com os mortos. Quando ele chegou, a Maria Tereza foi falar com ele, olha, tome conta da minha Tereza Cristina, faz assim, ajuda a minha filha e cuide do nosso Adão. Eu fiquei meio sacaneado com isso, né? A filha é dela, mas o Adão é de todo mundo, né? Eu já tinha entregue, né? Do nosso Adão. E aí de manhã, logo na metade da manhã, ela estava no caixão, chegam os adeptos, que eles chamam dos devotos Hare Krishna, com uma guirlanda de flores, e coloca em cima do coração da Maria Tereza. Né? Eles trouxeram aquela guirlanda de flores do templo deles e colocaram ali. Daí a pouco de um lado estava um sacerdote da igreja, um bispo da igreja anglicana. Do outro lado um pastor protestante. O bispo fazendo um ofício de encomendação e o pastor esperando para fazer a prece dele. Aos pés estava um representante da Summit Lighthouse, né? Que é a Fraternidade dos Mestres Ascensionados, esperando também para fazer uma prédica. À tarde, tinha, de um lado, um padre da Casa da Reconciliação, de outro lado, outro padre dos missionários xaverianos. Aos pés, a representante da Wicca. E as religiões, os representantes de várias religiões se sucedendo ali e rezando por Dona Maria Tereza. Aí veio a noite. À noite ficamos, eu, com mais 9 pessoas que passaram a noite lá comigo, e nós ficamos rezando. De repente, eu não aguentei mais, já fazia 36 horas que eu estava de pé, eu pedi licença, encostei-me na parede e dormi. Disseram-me que eu dormi uns 15 minutos. Voltei com uma necessidade muito grande de rezar e de falar de evangelho. Reunimos os 9 e começamos a falar, comecei a falar do evangelho segundo o Espiritismo. O que era evolução? O primeiro capítulo. Evolução para quê? Para o mundo de Cristo. Não é o mundo crístico, que é o segundo. Não, meu reino não é deste mundo. Para quê? O que seria o reino do mundo? Então, um planeta superior, o terceiro capítulo. E fui falando assim, e de repente eles me interromperam. Doutor Adão, da boca da Dona Maria Tereza, do nariz da Dona Maria Tereza, dos olhos, dos ouvidos, está assim como que tivesse uma catarata, como se fosse um cano solto e energia esbranquiçada saindo, e os médicos do hospital na Beneficência Portuguesa estão coletando tudo isso e levando para os outros para tratamento dos doentes que estão aqui. Eu virei-me para ela e falei assim, ô minha querida, você trabalhou em 2 hospitais e depois de morta veio trabalhar no terceiro. É por isso que eu não pude te levar para onde eu queria, né? Que eu queria levar ela para outro velório, né? E acabei tendo que levar para lá. É porque tinha que fazer isso também. Tudo isso em razão de quê? Para que ela pudesse, em razão do bem que ela havia feito na vida, receber a graça de se livrar daquelas energias que são energias pesadas aderidas ao perispírito, que se ela não fizesse isto, teria que voltar. Porque se o salário do pecado é a morte, como é que você pode, o pecado você mata de algumas formas, mas a melhor forma é não alimentá-lo, é de inanição. E a outra é de, além de não alimentá-lo, você alimentar a virtude. Aí o pecado vai ficando cada vez mais fraco, até desaparecer de você. E aí você vai ter um perispírito limpo, que, nas parábolas de Jesus, é o símbolo
da roupa do festim de bodas. Você está mal vestido? Não pode ficar na festa. Vai ser posto para fora. Para você participar do festim de bodas, que é a união da alma, né, com a essência divina, você tem que estar com o perispírito purificado. E para purificar o perispírito, você precisa fazer isto. Ora, como é que você faz essa purificação? Em primeiro lugar, através daquele versículo, que é a lei de causa e efeito, né? Não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você vai ter que colher. Então, é o sofrimento, é o retorno, é o karma. A outra hipótese, o amor que lava a multidão de pecados, que nós já explicamos aqui. Você tem que fazer o bem para o seu semelhante. Tem que servir ao mundo. Torne-se um canal de energias divinas. E a terceira hipótese, conhecereis a verdade, ela vos libertará. É o terceiro nível que Jesus nos traz. Hoje em dia, estão acontecendo curas extraordinárias. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo a usar a mente. Sabem agora o que é lei de atração. Sabem o resultado de um pensamento negativo. Estão aprendendo a usar a mente de maneira adequada. Tá? O homem é aquilo que ele pensa. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você sabe hoje que você vive em 3 dimensões. Uma delas é a mente, é o pensar. Outra é o sentir. Outra é o querer, é o agir. E que você precisa, de alguma maneira, harmonizar os 3 a serviço do Pai. Mas só que essas 3 estão de tal maneira unidas e de uma maneira tão perfeita que se você conhece o funcionamento, você vive muito melhor e se liberta mais depressa. Claro que é dolorido e quase inconsolável para nós, seres humanos encarnados no planeta Terra, a perda de entes queridos como familiares e amigos a quem temos afeição. Porém, como sabemos, nada seria injusto na lei divina. A única certeza que temos é que um dia teremos que fazer a passagem para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Vamos retornar à nossa casa. Seria inaceitável e injusto admitirmos que Deus nos afastaria para sempre das pessoas que amamos tanto. O Espiritismo vem nos mostrar que o espírito é imortal e que a vida continua mesmo após a morte. Mais cedo ou mais tarde, encontraremos com aqueles que se foram. Quantas vezes presenciamos fatos que provam a existência do espírito? Quantas pessoas já receberam comunicação de amigos que desencarnaram? Quantas mães foram consoladas por Chico Xavier e outros médiuns? Sabemos do acontecimento com a participação do próprio Chico. Vocês lembram daquela história que aconteceu há um tempo atrás, mostrada inclusive no filme de sua vida, em que Chico Xavier traz uma carta psicografada de um amigo desencarnado e que veio salvar e libertar judicialmente a condenação do outro amigo, devido à injustiça terrena em condenar um rapaz que não matou o outro por livre e espontânea vontade, que tudo não passou de uma fatalidade, infelizmente. A própria justiça humana aceitou os fatos que foram comprovados e assim libertou o acusado. Nós precisamos nos colocar em condições de aprendizado e entendimento através do estudo do Evangelho, pedindo forças a Deus para aceitarmos o que não podemos modificar. O pensamento é o elo de ligação com os desencarnados, pois assim, aonde eles estiverem, sentirão o nosso amor e o nosso carinho. Ore por aqueles que já partiram, para que no momento certo possamos encontrá-los bem do outro lado da vida e possamos abraçá-los espiritualmente. Não esquecendo que em tudo tem a sabedoria divina, em tudo tem a misericórdia de Deus. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até semana que vem.